Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Primeiramente, eu quero desejar boas-vindas a vocês. Nós estamos retornando aí de um período de férias que nós tivemos para descansar, mas que agora é a hora da gente voltar aos nossos estudos, certo? A partir de hoje, eu vou dar continuidade às aulas de ciências, assim como eu estava fazendo antes com vocês, através das aulas remotas, né? Através das videoaulas, através das atividades virtuais que eu vou passar para vocês, tá bom? E pensando nisso, na aula de hoje eu vou continuar, né? No caso, eu vou iniciar um conteúdo para vocês que está lá no capítulo 4 do livro de ciência de vocês, no caso do volume 1 do livro de vocês, que era o que a gente estava usando nesse primeiro semestre, que fala sobre o organismo humano e os seus sistemas. No entanto, eu vou começar a trabalhar esse assunto, né, o organismo humano e os seus sistemas, por meio da explicação da organização básica das células animais, considerando que nós somos animais, tá bem? Então, eu preciso que vocês entendam o que é uma célula, qual é a estrutura dessa célula, para que depois a gente possa avançar nos nossos estudos, né? Vocês precisam entender o papel funcional da célula dentro do nosso corpo, para poder entender o funcionamento do nosso corpo e dos seus sistemas, tá bem? Por isso, hoje a gente vai ver a organização básica das células animais. Vamos para a nossa aula. Quando a gente fala de corpo humano, vocês concordam que o nosso corpo ele está dividido em várias partes e que de alguma forma essas partes elas precisam estar interligadas umas com as outras para que o nosso corpo consiga realizar suas funções, seja pensar, chorar, sorrir, se alimentar. A gente precisa que as partes do nosso corpo funcionem em conjunto para que a gente possa realizar diversos tipos de atividades. Vocês concordam com isso? Pois bem, sabendo disso, eu pergunto para vocês, de que forma as partes do nosso corpo estão interligadas? E pergunto mais ainda, por que o estudo dessas partes do corpo nos ajuda a entender, a compreender sobre o nosso próprio corpo, sobre o funcionamento do nosso corpo? Para chegar nas respostas dessas perguntas que eu fiz a vocês, nós precisamos primeiro compreender que o ser humano, enquanto organismo vivo, ele está estruturado de uma forma que suas partes dependem umas das outras para realizar suas funções, certo? E isso vai gerar o que a gente chama de funcionamento do organismo. E é isso que vai manter o organismo vivo, é o que nos mantém vivo, certo? São o funcionamento dessas partes umas com as outras, porque elas não funcionam sozinhas, elas funcionam umas com as outras e é isso que mantém o organismo, no caso a gente, vivo, certo? Pois bem, quando a gente fala da estruturação do organismo humano, a gente precisa relembrar daquele esquema de células, tecidos, dos órgãos, dos sistemas e do organismo, porque é dessa estruturação que eu estou me referindo, né? A gente já viu em aulas anteriores que as células elas vão formar os tecidos e que os tecidos eles vão compor os órgãos e que os órgãos vão formar sistemas e que os sistemas é que formam o organismo, certo? Então é dessa estruturação que a gente vai tratar, tá bem? Só que hoje a gente vai começar aí pelas células, porque a célula é a nossa base. A célula é a unidade básica da vida e a gente precisa começar por ela, porque eu preciso que vocês entendam o que é a célula, qual a importância dessa célula, para que a gente possa avançar, depois estudar os tecidos, depois os sistemas, e aí a gente vai estudar o organismo de uma forma geral, considerando as células, seus tecidos e seus sistemas. Bom, as células são as unidades básicas da vida. Nós, seres humanos, somos seres pluricelulares. Por quê? Porque nós somos formados por várias células, de diversos tipos, diversos formatos, com diferentes funções. As células, geralmente, elas não são visíveis a olho nu.
Por isso a gente vai precisar de equipamentos que aumente o tamanho dessas células para que a gente possa visualizá-las, que são os microscópios, como eu estou mostrando aqui na imagem para vocês. Os microscópios, eles permitem que a gente consiga ver as células porque eles têm as lentes de aumento, porque a olho nu a gente não consegue visualizar as células, né? A grande maioria delas não. A gente consegue visualizar se a gente tiver um equipamento que possibilite o aumento e aí a gente vai conseguir visualizar essas células, tá? Para que vocês entendam um pouco mais sobre as células, eu vou mostrar um pequeno vídeo que mostra a história da célula. O nome célula foi usado pela primeira vez por um cientista inglês chamado Robert Hooke. Através de um microscópio, ele estava observando cortes bem fininhos de cortiça, que é um tipo de casca de árvore. Hooke viu que a cortiça formava pequenos compartimentos, que ele chamou de cella, que significa câmara em latim. Com o passar do tempo, os microscópios ficaram cada vez melhores e descobrimos que todos os seres vivos são formados por células. Alguns seres vivos, inclusive, são formados por uma única célula, sendo bem pequenininhos. Quando um ser é formado por uma célula só, nós o chamamos de unicelular. Mas se são formados por mais de uma célula, nós chamamos de pluricelular. Nós, seres humanos, temos em nosso corpo mais de 50 trilhões de células. Agora que você já sabe de onde é que vem o nome célula, qual foi o primeiro cientista a estudar as células, né, a descobrir sobre as células e também sobre a questão de nós sermos seres pluricelulares, eu vou continuar falando um pouco mais sobre as células. Bom, o que eu quero que vocês entendam é que as células elas existem de dois tipos. Nós temos as células procarióticas e nós temos as células eucarióticas. Ah, professora, qual é a diferença entre essas duas células? Vamos entender. As células procarióticas são células que o material genético dessas células, eles estão ali, digamos, jogados dentro da célula. Eles não estão envolvidos por uma membrana. Por isso que a gente chama aí essa célula de procarionte, porque você não tem uma membrana que envolve o material genético daquela célula, né? Lembrando que o material genético é o DNA, certo? É o material que contém as nossas informações, as nossas características, certo? E ele está presente dentro da célula. Só que nas células procarióticas, esse material genético, ele não está envolvido por uma membrana, que é chamada de carioteca, ou membrana nuclear, ou envoltório nuclear, certo? Na procariótica, você não tem essa membrana envolvendo esse material genético. Por isso que você chama essa célula de procariótica. Já nas células eucarióticas, você vai ter essa membrana que vai envolver esse material genético, né? Esse DNA. Por isso que você chama essa célula de eucariótica. Essa é a grande diferença entre células procarióticas e células eucarióticas. E nós, professoras, nós somos o quê? Procariontes ou eucariontes? Nós somos seres eucarióticos. As nossas células, elas possuem, né, essa membrana que vai envolver esse material genético. Tanto que a gente diz que as nossas células, elas possuem núcleo. Por quê? Porque a partir do momento que você tem uma membrana envolvendo o material genético, você tem a formação de uma estrutura chamada de núcleo, que é o que está presente nas nossas células. Como eu estou mostrando aqui na imagem ao lado para vocês, vocês estão vendo essa célula, né? Aqui, vocês estão vendo essa região mais externa, é chamada de membrana. É a membrana que envolve a célula, certo? A membrana mais externa é chamada de membrana plasmática. Aqui, esse centrozinho aqui, é o que a gente chama de citoplasma. Aqui no citoplasma é onde vai estar as outras organelas, que são muito importantes para a funcionalidade, né? Para que essa célula consiga exercer suas funções, para que ela consiga se manter viva e consiga aí manter o organismo
vivo, certo? E aqui, essa região mais interna é o que a gente chama de núcleo. É aqui dentro que está o material genético, certo? Que é o que a gente chama de DNA, é o que eu estou chamando de DNA. Agora que eu já mostrei para vocês essa diferença entre células procarióticas e células eucarióticas, nós vamos focar agora somente nas células eucarióticas, porque são as células que estão presentes no corpo humano, certo? Então, eu vou agora falar um pouco mais sobre essas células para vocês. Na imagem que eu estou mostrando para vocês, é de uma célula eucariótica animal, certo? Que está presente em nós, seres humanos. Vejam que essa célula tem uma estrutura básica comum, certo? Ela tem uma membrana, ela vai ter um citoplasma, que é essa região que eu estou apontando, e ela vai ter um núcleo. Para que vocês compreendam a importância dessas estruturas básicas, eu vou falar um pouco mais sobre a membrana plasmática. A membrana plasmática, ela é uma estrutura muito fina e flexível, que ela vai ser responsável pelo revestimento e vai separar o meio interno da célula do meio externo. Esse meio interno da célula a gente chama de meio intracelular. E o meio externo da célula a gente chama de meio extracelular. Então, uma das funções dessa membrana é separar o meio intracelular do meio extracelular da célula, certo? Uma outra função dessa membrana vai ser a questão da permeabilidade seletiva. O que significa isso? Basicamente, significa dizer que essa membrana é ela que vai dizer assim, olha, esse daqui não pode entrar dentro da célula. Olha, esse daqui não pode sair dentro da célula. Ela quem diz, né? Ela quem controla a saída e a entrada de substâncias para fora e para dentro da célula. Por isso que ela é tão importante, porque ela possui poros que vão permitir a saída de substâncias quando a célula precisa colocar substâncias, partículas, líquidos para fora, porque ela não necessita mais, ou então porque o corpo, né, o organismo está necessitando dessas substâncias, e também ela precisa transportar substâncias para dentro dela para que ela possa realizar suas funções. Então, essa entrada e saída de substâncias vai ser controlada por essa membrana plasmática. Entre essas substâncias estão sais minerais, água e outros nutrientes que são necessários para a funcionalidade dessa célula, certo? Essa membrana ela vai ser formada por lipídios, carboidratos, proteínas, que também vão ajudar ela na sua funcionalidade, nessa questão da permeabilidade seletiva, no revestimento. Todos juntos eles vão ajudar essa membrana a cumprir o seu papel na célula. Dando continuidade ao estudo dessas estruturas básicas, agora eu vou falar para vocês do citoplasma. O citoplasma é uma região que está presente no interior da célula e ele é formado por uma substância de aspecto gelatinoso, né? Como se fosse uma gelatina. E é no citoplasma que está presente as organelas. Como eu já falei para vocês, as organelas elas são estruturas muito importantes para o funcionamento geral dessa célula. Por que eu estou falando geral? Porque cada uma dessas organelas elas vão realizar funções específicas. Tem a que é responsável pela respiração, outra é responsável pelo armazenamento de substância, outra pela produção de substância, outra pela excreção, outra pela nutrição. Então, todas essas organelas, elas vão realizar funções específicas. E são essas funções que fazem com que aquela célula, ela consiga ter uma funcionalidade geral, né? Ela consiga se manter viva, funcionando, consiga se manter ativa, certo? No organismo. Então, por isso que eu falo dessa funcionalidade geral e por isso que essas organelas são tão importantes. E por último, mas não menos importante, eu vou falar para vocês agora do núcleo. O núcleo, ele é uma estrutura presente nas células eucarióticas e é onde está contido o material genético, o DNA. DNA é uma sigla que abrevia a palavra ácido desoxirribonucleico, né? Esse nome é o nome do nosso material genético, no caso, o material genético em si, que é o DNA. Mas qual é a função do DNA?
O DNA ele é responsável pelas funções celulares, é ele que coordena todas as células, e o DNA é responsável pela transmissão das características hereditárias, por isso que a gente fala que ele contém aí as nossas informações genéticas, né? E essas características hereditárias é o que vai passando de geração a geração. Bem, sexto ano, essa foi nossa aula de hoje. E para reforçar o aprendizado da aula de hoje, o conteúdo que eu trabalhei com vocês, eu quero que vocês respondam as questões que está na página 47 e 48 do livro de ciências e as questões que está na página 23 e 24 do livro de atividade de vocês, tá? Usem o livro para vocês responderem essas questões, porque vocês vão ver que vai ter questões que vão falar sobre os tecidos, que a gente ainda não trabalhou os tecidos, mas que a gente vai trabalhar na próxima semana. Mas eu preciso que vocês respondam essas questões, porque eu vou corrigir essas questões na aula de amanhã e eu vou passar uma outra atividade que vai estar relacionada a essas questões, certo? Bom, é isso. Até amanhã, na nossa próxima aula. E tchau, sexto ano!